Te adoro. A gente vai montar o grupo. Eu acho que o processo de cura é quando a gente acha os nossos pares. Então, quando a gente acha os nossos pares, a gente compreende aquela dor. Então, quando nós nos encontramos pessoalmente, que nós, e-mail, Skype, já tinha esse fortalecimento, mesmo nessa coisa virtual, a gente já falava assim, nossa, estou sentindo melhor para poder falar, porque a gente falou de pontos muito idênticos no sentido dos ataques, da dor, da solidão, desse corpo que adoece. Então, essa cura foi quando a gente se encontra que o par mesmo, assim, a gente eu entendo a sua dor, você entende a minha, vamos nos curar, nos fortalecer, e aí conseguimos chegar nesse espetáculo. Acho que primeiro que a gente passa por um momento de cura mesmo, de renascimento, porque esse ano a gente vem renascimento mesmo, depois da Santa Inquisição, a gente vem e renasce, e eu acho que a cura vem disso. Eu acho também que essa palavra cura é um pouco controversa, né? Que parece que você chega, curei uma doença, estou curado, tudo se resolveu. Eu acho que a gente como artista, pensando numa função social, como que a gente atua, por que a gente existe, pegando os materiais, e não sei se a cura é a palavra exata, mas eu acho que talvez é você pegar as coisas que te aconteceram e transformar em outra coisa, né? É um processo um pouco de alquimizar, na verdade. Também. Talvez essa sensação de cura é quando você pegou o que te aconteceu e conseguiu processar isso. Quando é uma doença no corpo, aquilo passa e se resolve de alguma maneira. E eu acho que é isso que a gente fez com o espetáculo Domínio Público, com essa peça. Eu sinto isso. Acho que esse processo vem da recontextualização do que aconteceu com a gente no ano passado. A gente não parou no trauma, a gente não parou nos ataques. O nosso assunto avançou, o debate avançou. Então ele foi recontextualizado. Dessa forma, o corpo que é atravessado por aquilo que está no meio dele, foi atravessado por novos assuntos. Sendo atravessado por novos assuntos, aquele que aconteceu, ele existe hoje com uma outra intensidade. E é isso que faz do trabalho ganhar essa força. Aí o povo chama isso de cura, né? Uma força nova, né? Pode chamar de cura. Eu acho que cura, talvez, porque quando a gente consegue falar desse tema, né? É porque a gente já está curado dele. Porque porque é difícil, quando em determinado momento era difícil falar sobre, né? A gente não queria falar, porque falar é reviver, é sentir. E teve que explicar várias vezes, assim, porque foram muita gente perguntando, né? E aí, então, quando a gente começa a conseguir conversar com o outro, entender também, nossa, você também sentiu isso? Nossa, você também. E aí esse fortalecimento, desse reconhecimento, né, no outro. E eu acho que é fazer o contrário do que esperavam, a gente pegar uma situação dessa e transformar em potência também. E alimentar-se disso em vez de deixar que isso nos consuma. Eu acho que a gente sai dessa... Uma coisa que você estava dizendo agora, que era... a gente sai dessa dicotomia entre o que é bom e o que é mal, e o que é que as coisas boas geram e o que é que as coisas más geram. Então, quando eu entendo que um acontecimento que foi terrível, de certa forma, meses depois ele pode gerar esse encontro e daí assim eu encontro espaço em mim para acolher o terrível, sabe? E como isso, então, como é que a gente consegue fazer essa alquimia de transformar o que foi tão terrível em alguma coisa que vai de fato gerar uma reflexão muito maior e que vai levar a gente para um outro lugar. Então a gente sai desse lugar do que é bom, o que é ruim, e vai para um lugar de reflexão muito mais profunda. A reflexão ela é estética, ela não é mais moral, emocional. A gente não está a fim de julgar ninguém, a gente está a fim de pegar e olhar para isso como um fenômeno. Olha, aconteceu. Olhar para isso à distância, uma coisa que o Machado de Assis ensina, né? Todos os livros dele, você se distanciar para ver, né? Ele
ele pode se distanciar até da morte para escrever como um morto. Né? Então, a gente fez isso aqui. A gente aprendeu, a gente tem bons mestres na literatura, nas artes plásticas, no cinema. Para contrastar com o discurso de ódio que foi sofrido. Eu acho que a gente não pensou no discurso de ódio que foi promovido para a gente fazer a nossa peça. Essa é a questão. Então, a gente aqui não é bélico. A gente aqui lida com outro jeito de falar, com outro jeito de criar. E a gente resolveu optar pelo nosso jeito de fazer. Porque os nossos trabalhos também, antes de querer atacar ou, enfim, se contrapor, a gente busca nos nossos trabalhos individuais, eu vejo isso, criar espaços de sensibilidade e poética, de reflexão de mundo. Então, acho que isso está nesse trabalho, na nossa escolha também, antes de qualquer coisa. Acho que foi mais uma questão de como chegar até as pessoas, então que endereçamento é esse, como é que a gente olha, como é que a gente fala, qual é o tom, mas muito mais nessa poética de chegar até o outro. Vocês se veem nessa Mona Lisa, sendo essa Mona Lisa hoje? Não. Não, o nosso preço é incalculável. Boa! Boa! Porque se a gente não der valor a nós, quem vai dar? Quem vai dar? É que eu acho que o valor dessa Mona Lisa ela é mais imagética do que palpável, né? Porque eu acho que se a gente for olhar para toda a obra de arte que você considera importante, de alguma maneira ela é incalculável. Porque o que ela traz para a humanidade, enfim, pode atingir as pessoas de muitas maneiras. Né? O Wagner, sempre quando ele fala na entrevista, fala do Caetano Veloso na vida dele, a literatura, e como a arte tem um poder mesmo de te levar para outros lugares, abrir portas em você. Então a Mona Lisa, o mercado põe um preço, mas porque a gente vive no mercado, ok, precisamos pagar as contas, mas é incalculável mesmo. Por que não? É incalculável, a nossa vida. Pra gente que é artista, de alguma maneira é incalculável, mas tem que ser calculado também, porque a gente precisa pagar as contas. Mas uma coisa que a gente acha que a Beth levantou lá fora, que a gente lendo as notícias de hoje, do Vincenzo Perugia, que ele nunca foi tão dito. De repente ele entrou no léxico da imprensa total. E aí ele tá super, porque na verdade ele é esse zebra, né, digamos, a zebra, porque é ele que vê aquilo e fica louco e quer levar aquilo para casa, e aí fica esse vazio, e esse vazio é contemplado, esse vazio, e aí vão se criando histórias que vai mantendo na timeline as curtidas, e aí você vai ficando semanas, aí vai ficando muitos seguidores, e aí as pessoas vão se interessando, vão criando mais matérias, aí vem, aí volta, aí endeusa, não sei o que, Lea Vinci, Nascimento, nanana. Então é através de um gesto do peso para a história que traz esse Vincenzo Perugia. Então, como ele também aparece nessa história e como também é o mais legal disso, assim, o olhar, né? É tudo de quem olha. Um homem trans tirou umas fotos de Jesus há um tempo atrás, e foram as melhores fotos porque ele não focou no meu corpo. Todos os fotógrafos de todos os festivais, eles querem focar no corpo, na mudança, na travesti. Como ele tem a questão da corporeidade, ele focou artisticamente. Então foi a primeira vez, depois de quase mais de um ano, que a peça artisticamente mesmo, que tem fotos, você fala assim, meu Deus, né? Aquelas fotos. Então é a questão do olhar mesmo, né? Então é em cima, como você dissecar isso. E isso é muita questão do olhar seu, né? Então isso muito vem, o discurso religioso, as coisas dessa tradição, esse discurso está muito incrustado nessas coisas, assim, que são muito grudados, né? Eu acho que tem uma coisa de... o tempo todo, claro, tem pequenos e grandes acontecimentos que estão mudando o curso das coisas. Mas para alguns deles a gente olha. Né? E para alguns deles a gente tem esse olhar ainda mais complexo, que é de vislumbrar as consequências deles, de ir mais longe. Então, eu acho que é como a Renata está falando, é para onde a gente olha e de onde a gente olha. Eu acho que a Mona Lisa serviu para a gente como um bom
pretexto, talvez, ou um ícone para a gente desdobrar essa ideia de onde eu olho, para onde eu olho. E o que isso causa no corpo, assim, as reações disso, não dá para calcular o preço disso. Por isso que é incalculável, sabe? Meu sono ficou melhor depois que a gente começou a falar da Mona Lisa, depois que a gente revisitou o Renascimento juntos, que aí as nossas histórias se misturaram e a gente foi atualizando o passado. E aí o corpo também foi se atualizando no gesto, na forma de dizer, de andar na rua, de comer. Então eu acho que essas obras assim se tornam incalculáveis por causa de tudo que acontece ao entorno delas. Eu falo isso na peça. O valor dela é tão alto por causa de sua história peculiar, o espaço que ela ocupa na mente das pessoas, tudo que ela mobiliza ao seu redor, tudo que ela representa. Mas é isso. Mas é isso. A Mona Lisa enigmas, polêmicas. A Mona Lisa não é uma mulher sorrindo. Não, ela é muito mais do que isso. Ela é um isso. arranjo calculado de óxido de Agora já está no estágio que a gente pode responder qualquer pergunta com os textos da peça, porque é um oráculo, entendeu? Você tira uma frase assim, tum. A arte ela tem um grande poder político, mas até que ponto ela precisa ser compromissada com alguma causa? No meu caso, sempre. É que eu vejo assim que a arte, ela é um espaço, eu vejo que o comprometimento dela é com ela mesma. Em que sentido? Eu não acho que isso é pouco. Eu acho que a gente também sempre está colocando a arte, ela tem que responder à política, ela tem que responder a algo. Não. A arte, ela é um domínio dela, ela faz o que ela quer, entendeu? Se ela não quiser responder, ela não responde. Por quê? Porque, falando de nós que trabalhamos com o corpo, e como eu vejo o meu trabalho, o corpo, na arte, a gente quer restituir poder ao corpo. Nas instituições políticas, religiosas, escola, família, todo mundo quer um pedaço do corpo, legislar sobre o corpo. A arte vai ser o único lugar que a gente vai poder exercitar outras formas de estar. Então eu vejo que só esse exercício de se estar de outra maneira já é um puta exercício político, no sentido de que você já pode reconfigurar a existência. Então eu não vejo muito nisso. Tenho que estar respondendo à política. Não! É igual o Wagner fala, o problema é que eles criaram para eles, eu não. Eu posso estar outras questões. Se eu quiser responder, eu respondo. Porque é inevitável responder. A gente está dialogando com esses materiais, eles fazem parte da gente. A gente também é formado por política, religião, escola, tudo. Mas a gente faz o que quer. Sim. Por isso que eu disse, no meu caso, sim. Você pode falar um pouco mais, por favor? Sobre o quê? Isso. É porque, para você começar um trabalho, tem alguma coisa que tem que te levar a fazer esse trabalho. Eu tenho que querer dizer alguma coisa. E com o mundo que está acontecendo, eu querer fazer Pluft o Fantasminha, nada contra quem faz Pluft o Fantasminha. Mas provavelmente eu daria uma boa transpofagizada nele e esse Pluft ia ser babadeiro. Mas porque ele vem, porque eu acho que a gente é eu vejo como artista um liquidificador. Então tudo todas as exposições que eu fui, as peças que eu fui, filmes, livros, eu jogo tudo no liquidificador, junto com Brecht, junto com simbolismo, junto com Renascimento, junto com trans, junto com tudo, bato e tomo esse suco. E aí eu quero também distribuir esse suco. Acho que o grande barato da gente é que a gente quer distribuir esse suco. E esse suco ele tem que ser bebido, digerido, né? Pra gente poder sentir o sabor dele. Então acho que é nesse sentido assim. Então, com tanta coisa para montar, com tanta coisa para falar, com tanta coisa acontecendo, então o que você quer fazer como artista? Parece meio utópico, mas eu quero mudar o mundo. Pelo menos o meu, que eu consegui alcançar, né? O meu mundinho, a minha bolha. Acho que tá mudando. Acho que a gente vai montar o Pluft. Acho que a gente pode montar o Pluft. A gente vai montar Gosto. Nada contra a Maria Clara. Beijo. Eu ia mandar beijo pra cama, mas é pra cima, né? Pluft, adoro. A gente vai montar o Pluft. Pra crianças. Aham.
Coprodução. A gente tá aqui. Fechamos. Ah, fechou. Não vai dar nem beijinho, assim, tchau. Tchau. Obrigada, Márcia Abreu. Obrigada, Guilherme. Obrigado, Chama a pessoal gente de ano que vem de Curitiba. novo também. Obrigada. Viu? Obrigado.